Você já parou para pensar que talvez a sua maior dor não tenha sido causada pelos outros, mas pelas palavras que você nunca ouviu? Não é o que te disseram que mais te feriu, é o que você precisava ter escutado e nunca veio. No momento em que tudo desmoronava, na hora em que o mundo parecia mudo enquanto você gritava por dentro, talvez você estivesse lá, parado, olhando para o chão, com o coração esmagado pela decepção, pela rejeição, pela vida que não saiu como você planejou. E ninguém chegou perto, ninguém disse nada. Nenhuma palavra salvadora, nenhuma frase que mudasse a sua rota. Mas hoje eu quero que você ouça o que deveria ter escutado anos atrás. Hoje eu vou te dar 3 palavras simples, estoicas, mas que têm o poder de virar sua alma do avesso e colocar você no controle da sua própria vida. Essas palavras não são mágicas, mas são imortais. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, eles viveram por elas. E se você absorver o que essas palavras realmente significam, você não volta mais a ser o mesmo. Se você já sentiu que faltou uma orientação, uma voz firme e calma, algo que pudesse mudar o rumo da sua vida, comente abaixo. Era isso que eu precisava ouvir. A jornada estoica não começa com fórmulas. Ela começa com compreensão, com silêncio, com lucidez. E ao final desse vídeo, se você permitir que cada uma dessas palavras entre no seu coração como uma chave que destranca portas trancadas há anos, você vai perceber que a dor que te moldou pode ser exatamente o que vai te libertar. Vamos caminhar juntos, porque a primeira palavra já está te esperando. A primeira palavra é aceita. E não. Isso não é sobre se conformar. Não é sobre cruzar os braços ou engolir injustiças. É sobre parar de lutar contra o que já aconteceu. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. E, quando você resiste ao que já é, ao que já foi, você sofre 2 vezes, pelo acontecimento e pela recusa em aceitá-lo. A verdade é que muitos de nós estamos exaustos não pela vida, mas pela luta interna contra aquilo que não temos mais poder algum de mudar. Você já tentou empurrar o mar com as mãos? Já tentou gritar para o passado voltar e consertar uma despedida mal resolvida? Uma traição? Um abandono? Aceitar. Não é perder, é finalmente deixar de se debater no fundo da piscina para poder flutuar e respirar. O mundo não vai parar porque você sofreu. A dor é real, mas a permanência nela é a escolha. E a aceitação, no estoicismo, é a primeira chave para a liberdade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: aceite tudo o que lhe acontece. Tece-o em sua tapeçaria como parte do seu destino. Isso não é frieza, isso é sabedoria. Isso é maturidade emocional. Você pode odiar o que aconteceu, mas se continuar revivendo, resistindo, culpando, você vira refém do que já passou. Você se aprisiona na cela da negação, enquanto a chave da liberdade está no bolso, da aceitação. Pergunte a si mesmo: o que eu ainda estou recusando aceitar mesmo sabendo que já está feito? O que eu estou carregando nos ombros que já deveria ter sido enterrado e deixado para trás? Aceitar não é se render, é parar de sofrer com a ilusão de que o passado pode ser reescrito. É olhar nos olhos da realidade e dizer: ok, isso aconteceu. E agora quem eu escolho ser a partir disso? Você não é o que te aconteceu. Você é o que você faz com o que te aconteceu. E a primeira grande virada começa aqui. Aceita, tu aceita e liberta. A segunda palavra é assume. Depois de aceitar, você precisa assumir. Assumir o controle, assumir a responsabilidade, assumir quem você é, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Essa é talvez uma das palavras mais dolorosas de ouvir, mas também uma das mais libertadoras. Sêneca escreveu: a maior parte do sofrimento vem de fugir de si mesmo. Você não escolheu a dor que te feriu, mas agora precisa escolher o que vai fazer com ela. Assumir é parar de procurar culpados, é parar de apontar o dedo para o mundo, para o outro, para Deus, para o destino. Assumir é dizer: sim, eu fui quebrado.
Mas agora sou eu quem decide como reconstruo. A dor pode ter vindo de fora, mas a cura sempre vem de dentro. Quantas vezes você já se viu repetindo a mesma história? Foi ela que me abandonou. Foi ele que me traiu. Foi o mundo que me rejeitou. Tudo isso pode ser verdade. Mas enquanto você continuar usando isso como justificativa para não se mover, você continua preso ao ponto exato da sua dor. O estoicismo não ensina você a fingir que nada aconteceu. Ele ensina a tomar o leme da própria vida nas mãos, mesmo que a tempestade continue lá fora. Assume sua parte. Assume suas escolhas. Assume o poder que você tem e não. Tem usado, Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A diferença entre o sábio e o ignorante está em entender essa divisão. Você não controla os outros, não controla o passado, mas controla suas ações, seus pensamentos, sua disposição de ser responsável por si mesmo, dia após dia. Assumir dói, porque significa que você não pode mais esperar que alguém venha te resgatar, mas também significa que você não depende mais de ninguém para se erguer. Você percebe a força disso? Aceitar é se libertar do passado. Assumir é tomar posse do presente, e só quem assume a si mesmo pode caminhar em direção ao futuro com dignidade e firmeza. Então se pergunte: o que eu ainda estou deixando nas mãos dos outros quando já deveria ter trazido para as minhas? Assume. E você volta a ser o autor da sua própria história. A terceira palavra é age. Simples assim. Direta, cortante, como um golpe de espada no momento certo. Depois que você aceita o que não pode mudar, depois que você assume o que está em suas mãos, chega a hora de agir. Não pensar, não esperar, não planejar infinitamente, mas agir. Marco Aurélio escreveu: perde-se a vida esperando. A vida não espera. Age como se já estivesse morrendo, porque está. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive esperando o momento ideal? Quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver certeza, quando tudo se acalmar. Mas a verdade nua e crua é: o momento perfeito nunca chega. A vida está acontecendo agora, e ela não vai pedir licença. Age. Mesmo com medo, age. Mesmo com dúvida. Porque a ação é o único caminho entre o que você deseja e o que você é. Quantas ideias incríveis ficaram apenas no papel? Quantos amores foram perdidos por falta de coragem? Quantas versões suas morreram antes de nascer porque você hesitou? O estoicismo não é uma filosofia de contemplação passiva. É uma filosofia de movimento, de conduta, de ação deliberada. É viver com a espada na bainha, mais pronta. Com o coração em paz, mais desperto. Epicteto ensinava que a prática é o caminho do sábio. Não adianta ler livros, assistir vídeos, ouvir conselhos, se você não age. Se você não testa no campo da vida aquilo que aprendeu na teoria. Porque é na ação que o estoico se revela. Você pode ter sofrido, pode ter caído, pode estar ferido, mas ainda respira. Ainda sente? Ainda caminha? Então, age. Porque o tempo não vai parar para te esperar amadurecer. Age. Porque você não precisa estar inteiro para começar. Você só precisa dar um passo, mesmo cambaleando, mesmo com os olhos embaçados. Aceita, assume e age. Esse é o tripé da liberdade, da integridade, do renascimento. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Aceita, assume, age. 3 palavras, 3 espadas, 3 pontes para sair do caos e caminhar em direção à lucidez. Mas agora você pode estar se perguntando: tá, e como eu coloco isso em prática, no meio do meu caos, da minha rotina, dos meus medos? Vamos imaginar uma cena. Você acaba de ser rejeitado. Mais uma vez, seja por alguém que você amava, seja por uma oportunidade que parecia ser feita para você, ou por um grupo que te deixou de lado sem nem explicar o porquê. Dói, né? A mente começa a gritar: por que isso sempre acontece comigo? Será que eu não sou suficiente? Eu nunca vou ser visto? E é aqui que o estoicismo te chama para respirar fundo e aplicar o que você aprendeu. Primeiro, aceita. Sim, aconteceu.
Não é justo, talvez. Não foi do jeito que você esperava. Mas já aconteceu. Se você negar, vai sofrer o triplo. Se resistir, vai se desgastar com o inevitável. Aceitar é tirar o espinho, não da pele, mas da alma. Segundo, assume. Assume o que você sente, sem vergonha, sem drama, com consciência. Assume que aquela dor está mexendo com você, mas também assume o comando da sua resposta. Você vai se definir pela dor ou vai decidir o que fazer com ela? Você pode mergulhar no vitimismo ou pode usar essa rejeição como um empurrão para voltar ao seu centro. Terceiro, age. Dá o primeiro passo. Sai de casa. Escreve aquilo que você está adiando. Conversa com quem precisa. Treina. Aprende. Desapega. Faz. Porque ninguém vai fazer por você. E enquanto você não age, o mundo gira sem te esperar. Essas 3 palavras não são conceitos, são práticas. E você vai precisar delas em pequenas decisões todos os dias. Quando o carro quebrar. Quando aquele silêncio do WhatsApp te machucar. Quando a insônia chegar com pensamentos acelerados. Você respira, aceita, assume, age, com leveza, mas com firmeza, com dor, mas com dignidade. Porque é assim que o estoicismo entra na carne. Não nos livros, mas na vida vivida. Essas palavras não vão resolver todos os seus problemas, mas elas vão transformar você num ser humano capaz de lidar com qualquer problema. E essa é a verdadeira vitória estoica. Você chegou até aqui e ouviu cada palavra, sentiu, refletiu. Talvez até se viu em algumas partes dessa jornada. Mas agora, vem a pergunta que muda tudo. O que você vai fazer com isso? Você pode simplesmente fechar esse vídeo e continuar vivendo da mesma forma, se debatendo contra o que não pode mudar, transferindo o peso da sua dor para os ombros do mundo, esperando, 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 ou você pode fazer algo que a maioria não tem coragem, viver de forma estoica, com dignidade diante do caos, com presença diante da ausência, com integridade diante da perda. Aceita, tu assume, tu age. Essas 3 palavras estoicas são pequenas, mas dentro delas existe um poder ancestral, um poder que sobreviveu a impérios, guerras, tragédias pessoais e existenciais. Marco Aurélio perdeu filhos, amigos, noites de sono, guerras e batalhas internas, e mesmo assim, ele escreveu: a alma permanece invencível quando ela decide não se render. Você entende o que isso significa? Significa que você pode estar caindo por fora, mas ainda pode estar inteiro por dentro. E isso ninguém tira de você. Então agora respira fundo e fala em silêncio com você mesmo. Eu aceito o que foi, assumo o que sou e ajo com o que tenho. Essa é sua armadura invisível, sua espada interna, sua bússola, porque você não precisa de aplausos, não. Precisa de validação e muito menos de perfeição. Você só precisa de consciência, coragem e constância. E tudo isso já mora dentro de você. Basta lembrar. Agora, se esse vídeo te tocou em algum nível, comente aqui embaixo qual dessas 3 palavras bateu mais forte no seu coração. Curta esse vídeo, porque quando você faz isso, você ajuda essa filosofia milenar a alcançar quem mais precisa. E se inscreve no canal Estoicismo para Valer, porque aqui você não vai encontrar frases prontas, vai encontrar verdade, ferramentas e transformação real. A sua jornada estoica começa agora e você não está mais sozinho.